Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, e o que um biólogo, um botânico está fazendo no meio de uma aula de química? É porque eu tô aqui para isso mesmo. Eu acho que às vezes você tem um professor que entende do rolê, mas que não é da área, o olhar dele vai ser diferenciado. E eu tô aqui para dar continuação a essa playlist maravilhosa de química. Sim, uma playlist de química. E quer saber da parte mais legal? Tem uma playlist também de biologia nesse canal, tem uma playlist de física nesse canal, tem uma playlist de matemática nesse canal. Além de playlists resolvendo questões vestibulares, eu chorando, eu rindo, enfim, um monte de coisa legal. Mas já faço convite para vocês, se vocês estão pintando aqui pela primeira vez, por favor, conheça o canal, curte, comente, compartilha e mais do que isso, você está vendo um QR Code aqui na parte de baixo? Pois então, esse QR Code te leva para um drive que tem um monte de material gratuito. Tá? Porque sim, você não vai ser forçado a comprar nada aqui não, tá? Eu recebo porque o YouTube paga. E enquanto isso, meus amores, vocês aproveitam o que eu tenho para oferecer e eu espero muito que vocês aproveitem. Seja se o motivo de vocês é um concurso, é um vestibular, enfim, divirtam-se. E o tema da aula de hoje, esse encontro número 9, é ligações químicas. Sim, a gente vai falar como os átomos se ligam. E aqui vale a pena a gente relembrar um assunto que a gente falou no vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu dei algumas dicas assim bem definitivas para a gente compreender como que a gente escreve as fórmulas e como que a posição do elemento na tabela periódica pode dar dicas a respeito de como é esse átomo. E hoje, de novo, a gente volta a coisas que a gente viu nos vídeos anteriores, na qual a posição de um elemento na tabela periódica pode indicar, inclusive, que tipo de ligação química um átomo pode fazer. Porque aqui tem um detalhe relevante. Átomos, quando se unem uns aos outros, né, que vão compor moléculas, que vão compor compostos iônicos, essa união de átomos, ela acontece graças à natureza de cada um desses átomos. E a natureza desses átomos é definido pela posição que ele ocupa na tabela periódica. Basicamente, a gente vai dividir os elementos químicos na tabela periódica para a aula de hoje em duas grandes categorias. A gente vai dividi-los entre metais e os ametais. Tá? E vamos levar aquele conceito vulgar mesmo, aquele conceito básico que a gente tem do que é metal e ametal ao pé da letra, tá? Sabe, tem aquele brilho característico de moedas, de ferro, de ouro, de cobre, aquele brilho metálico, metal. Para derreter, você tem uma temperatura que você consegue derreter e é um material que em geral é difícil de ser riscado, geralmente eles são duros, né? Claro que tem todas as suas exceções, mas tem aquela aparência clássica de um metal, se transforma em fio, se transforma em lâminas, metal. Tudo que você pensa assim, isso não é metal, tipo, o oxigênio, não é metal, o enxofre, não é metal, o cloro, não é metal, fósforo, nunca viu fósforo, né? Não é metal, o flúor também não é metal. Geralmente a gente usa a posição deles na tabela periódica e a regra é as colunas estão numeradas, né, na tabela periódica, as primeiras, e a imensa maioria delas, são de metais. Tá? Só uma pontinha da tabela que não é metal, e aí a gente vai mostrar já como que é. Bom, qual a importância de saber se é metal ou não metal? Porque isso vai ajudar a gente a fazer a classificação entre as três tipagens de ligações atômicas que podem rolar para formar compostos. Pode formar ligações iônicas, podem formar ligações covalentes e ligações metálicas. A ligação iônica ela pode aparecer nos livros didáticos, nos exercícios, nos vestibulares, com o nome também de ligação eletrovalente. Tá? Por quê? Porque, bom, já que o átomo ele tem que virar um íon, ou seja, ele tem que ganhar ou perder elétrons, ele acaba, de alguma forma, sendo capaz de conduzir eletricidade, tem elétrons disponíveis ali para ligação e tarará, então por isso desse nome. A ligação covalente, ela vai ser caracterizada, ela pode ser chamada também de ligação molecular,
tanto que ela forma moléculas. Essas moléculas são ligações muito rígidas, muito duras, difíceis de serem quebradas. Quando você liga átomos por ligação covalente, é muito difícil você separá-los, tá? E ainda tem a ligação metálica, que, como o nome sugere, a gente vai falar pouco dela hoje, a gente vai ter um vídeo especial para falar sobre ela mais adiante. A ligação metálica, como o nome sugere, é quando a gente junta metais. Tá? Bom, o que eu preciso saber assim de saída sobre cada uma das ligações? De longe, as duas mais relevantes para vestibulares é a iônica e a covalente. Vocês vão perceber até que na resolução de exercícios, hoje eu trouxe 4 para a gente ver. Você vai perceber que a ligação iônica e a covalente é as que vão disputar para você reconhecer as diferenças. A metálica fica ali num âmbito ali diferenciado, tá? E o que eu preciso saber sobre elas? Bom, ligação iônica obrigatoriamente é entre um metal e um ametal, tá? Toda ligação iônica tem que ter essa combinação dos dois diferentes, tá? Se você assistiu o vídeo anterior, você deve se lembrar que quando a gente escreve a fórmula, o metal ele vem sempre na frente, tá? Por quê? O metal, todos os metais, aliás, eles têm uma característica atômica que é a facilidade dele de perder os seus elétrons, né? A parte mais externa dos seus átomos, né, vai ter lá elétrons em pequena quantidade que vai estar ali facinho, né, acessível para ser perdido. Já os ametais vão ter uma propriedade que é exatamente o contrário. Eles vão ter a habilidade de reter elétrons para si. Tá? Então, por exemplo, quando a gente junta o ferro e o oxigênio, você tem o ferro, um metal, alguém que quer dar os seus elétrons, e eu tenho o oxigênio do outro lado, alguém que quer receber elétrons. Então é juntar a fome com a vontade de comer. E aí um doa, um recebe, e aí quem doa elétrons, no caso os metais, se transformam em cátions. A gente já falou sobre esses conceitos de íons. Se você não viu, procure em algum card aí, assiste o vídeo onde eu falo especificamente disso. E no caso o ametal, como ele vai ficar com elétrons a mais, ele vai ganhar elétrons, ele se torna um ânion, tá? E assim se trava a ligação iônica, beleza? Já a ligação covalente, ela é sempre feita entre dois ametais. Tá? É aquela história, todo mundo quer ganhar elétron, ninguém quer perder. Ah, eu quero o seu, ah, eu também quero o seu, ninguém perde, e aí, consequentemente, você vai ter aqui uma situação onde não há doação e recepção de elétrons. Você só tem todo mundo querendo pegar para si, e por isso a gente diz que nas ligações covalentes ocorre um compartilhamento de elétrons. Eu te empresto, mas ele está aqui comigo ainda. Você pode usar, mas é meu. É uma relação onde você compartilha e não doa. Não tem quem ganha e quem perde, como acontece nas ligações iônicas. E é exatamente aí que estabelece essa relação de força que a ligação covalente tem. É uma ligação muito forte. Tá? Ligações covalentes, em geral, eles são fracas a ponto de que você joga na água, se você joga o sal de cozinha, que é formado entre cloro e sódio, né? Sódio metal, cloro um ametal. Quando você joga na água, ele se dissolve, e ao se dissolver, ele desmonta a ligação. Né? Agora, por exemplo, açúcar de cozinha é formado, o açúcar, aquele comum nosso, do dia a dia, é formado por ligações entre carbonos, hidrogênios e oxigênios. Todo mundo, ninguém é metal. Carbono, hidrogênio e oxigênio, ninguém é metal. E aí o que acontece, meu amigo? O que acontece é que a ligação fica resistentíssima, duríssima, e aí ninguém se separa mesmo colocando na água, tá? E a ligação covalente, como eu já sugeri, é o outro lado da conversa, né? Eles são entre dois metais. E aí, o que eu preciso de vocês? Bater o olho na tabela periódica e saber onde fica cada coisa. Tudo que aparece em azul, nessa tabela periódica que aparece aqui nesse canto, você consegue perceber, isso tudo é metal. É onde está o cloro, onde está o cobalto, o ouro, o ferro, o sódio, o ítrio, o tungstênio. Todo mundo é metal, tá? Todo mundo que estaria nessa região do laranjinha é a região ali dos não metais, tá? Ou ametais, né? Como a gente também chama. É onde está o oxigênio, o enxofre, o cloro, o iodo, o bromo, enfim, tem vários, carbono. Carbono é um dos principais não metais da natureza. Tem uma química
específica para estudar compostos de carbono, que é a química orgânica, né? Que a gente vai ter vídeos também mais adiante aí, procura. E aqui tem ali alguns átomos que ficam no limiar ali, né? Aquela região do verdinho são elementos químicos que podem ter um comportamento dúbio. Eles podem ter algumas características de metais, às vezes se comportam como não metais, e aí por isso eles são chamados de semimetais, né? Essa nomenclatura já é um pouco ultrapassada, mas pode ser que ainda apareça, tá? Bom, agora vamos ao que interessa. Como é que a gente liga átomos? Como é que isso cai num vestibular? E aí eu trago alguns exercícios, mas antes disso, vamos resumir ainda os últimos assuntos aqui sobre essas 3 ligações. Ligação iônica, você tem um cátion doando elétron para um ânion. Um cátion que tem elétrons de sobra doando elétrons para um ânion que tem falta. Lembre-se que o cátion é sempre um metal e o ânion é sempre um não metal. Nota aí, ó. Temos o sódio, temos o cloro. O cloro tinha 7 elétrons, faltava 1 para completar 8. Lembre-se da história das camadas de valência, né? A última camada eletrônica é por onde os átomos vão se ligar e se unir. O sódio tinha um só na última camada, então era aquela história. É mais fácil ele completar com mais 7 para fechar 8, ou é mais fácil ele perder aquele 1 que ele tem na camada e ficar com a camada de baixo que está completa? É mais fácil ele perder aquele 1, né? E aí se forma essa ligação onde o sódio doa elétrons para o cloro, beleza? Já na ligação covalente, os envolvidos eles vão ser sempre não metais e eles compartilham elétrons, tá? Então é aquela história, eu preciso de elétrons seus, você precisa de elétrons meus, e aí aqueles 2 elétrons ficam compartilhados, criando ali um par eletrônico, né? Por exemplo, eu quero ligar 2 cloros. Os 2 cloros têm 7 elétrons, falta 1 para completar. Então o que eles fazem? Eles se aproximam a ponto de um poder meio que roubar o elétron do outro e aquele par, tipo, completa os 8 que faltam e aí fica um par compartilhado, beleza? Bom, ligação muito resistente. E já na ligação metálica, como ele rola entre átomos que têm elétrons de sobra, esses átomos acabam se reunindo e os elétrons que sobram formam nuvens. É o que a gente chama de nuvem de elétrons, nuvem eletrônica, que abraça todo mundo e mantém todo mundo unido. Então, por exemplo, quando você tem sódio se conectando ao sódio se conectando ao sódio, vai ter um monte de elétrons sobrando, criando essa área ao redor aí, criando a nuvem de elétrons, o que faz com que geralmente esses metais, essas ligações metálicas, tenham propriedades condutoras, né? Então você consegue, por exemplo, construir um fio elétrico e conduzir eletricidade por ele, porque vai ter elétrons livres, vão ter elétrons disponíveis para isso, beleza? E agora, bora lá para exercício. Vamos ao primeiro, e aqui a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, bom, primeiro a dinâmica da questão, né? Uma questão gigante, aí a primeira coisa você vai ter o olho e falar, pô, vou ter que ler tudo isso. E eu quero que você foque num assunto aqui. Essas questões, elas têm a cara do Enem, apesar dessa aqui ser da Universidade Federal Fluminense, que é uma faculdade do Rio de Janeiro, uma faculdade federal, ela tem esse espírito do Enem exatamente porque, né, instituição federal, né, educação nacional, né, estão procurando parâmetros. Para essas questões, o que eu faço? Geralmente eu fujo desses textos de apoio, aí essa parte aí, o leite materno, tarará, passa e vai à comanda da questão, que está ali, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente, tarará. Porque, em geral, esse texto de apoio, o papel dele é só esse aí que você vê, é introduzir a história, é só apresentar. Mas nem sempre o texto de apoio tem uma referência direta ao que seja relevante para a questão. Então a gente vai direto a ela. E aqui tá, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligação covalente e ligação iônica, tá? Respectivamente. Tá, vamos lá. Vamos relembrar os dois, porque eu disse que é um par de assuntos que sempre caem, né? Ligação iônica, metal e ametal. Um doa, um recebe. Ligação covalente, ametal ou ametal. Eles compartilham elétrons. Qual alternativa vai falar disso? Bom, letra A ligação covalente só rola em compostos orgânicos. Compostos orgânicos, como eu falei agora há pouco, são moléculas que têm carbono. Sim, todas as moléculas, a imensa maioria das moléculas que têm carbono, vão fazer ligações covalentes, tá?
Mas isso não é a regra. Tem outras substâncias que não vão fazer ligações, não são orgânicas e que vão fazer ligações covalentes também. Por exemplo, o gás cloro, que eu acabei de falar no exemplo anterior. Cloro com cloro, né? Não tem carbono lá. Então, pode ter ligação covalente rolando em outras substâncias. Letra A está fora. Letra B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons. Não, né? Na ligação covalente, ninguém doa elétron para ninguém. Ninguém transfere elétron para ninguém. Então, essa está fora. Ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação covalente iônica por separação de cargas. Não, né? Não faz muito sentido isso. Se eu estou querendo fazer uma ligação, eu estou querendo juntar a galera e não separá-las, né? Letra D. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica se faz por união de átomos em compostos químicos. Esse termo compostos químicos é muito genérico, né? Não, não é, né? Olha a letra E. Olha como a letra E tá lá, ó, redondinha, bonitinha, macia. A ligação covalente se faz por compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência. Tá linda, bonita, como deve ser. Então nós temos aí a letra E como alternativa correta. Beleza? Vamos à próxima, da Estadual do Rio de Janeiro, onde eu tenho aqui uma questão onde essa sim não dá para fugir. A gente vai precisar ler tudo, porque vai ter muita coisa relevante aqui. Então, bora lá. Para fabricar um dispositivo que é condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais numa tabela abaixo. Então, no material 1 eu tenho carbono, material 2 eu tenho enxofre, S, né, de sulfuro, enxofre. O 3 é o arsênio e o 4 é o ferro. A pergunta que fica aqui, desses caras, quem é um bom condutor de eletricidade? Quem tem elétrons disponíveis para isso? É o ferro, né? Beleza. Agora vamos ao ensaio para a pergunta, né? Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende da ligação interatômica existente na estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são responsáveis pela sua propriedade. Aí a pergunta é, quem seria o elemento químico que poderia fazer uma ligação metálica? E a resposta é o ferro, o quarto item. Aqui é importante dizer que existem algumas ligas metálicas, algumas uniões de metais com outras coisas que podem conduzir mal eletricidade. Inclusive, eu posso ter até algumas ligas metálicas que tenham na sua composição substâncias não metálicas. O aço é um caso desse. O aço é uma combinação de ferro com carbono, né? Mas o aço, por exemplo, a gente também não procura nele as propriedades elétricas, né? A maior parte, quando a gente pensa na propriedade do aço, é a resistência mecânica, né? E isso é uma propriedade que o carbono vai adicionar à estrutura do aço. Né? O ferro está lá, junto com o carbono, essa combinação sai o aço. Mas aqui a pergunta é sobre condutividade elétrica, quem poderia ser um bom condutor? Seria o ferro, então uma questão, ó, delicinha de fazer, hein? Vamos à próxima, uma questão da FUVEST do ano de 2021, super bem colocada, super atual, falando aí de um jogo de celular que todo mundo conhece, né? Não vou fazer propaganda porque não me pagaram para isso. Mas ele coloca assim, né? Temos lá, né? Atenção família, há um impostor entre nós. E se você olhar os elementos químicos que aparecem ali, ó, tá lá do fundo para frente, ó, fazendo em linha, ó, césio, hidrogênio, potássio, na frente o sódio, depois vem o lítio, o rubídio e o frâncio. São todos elementos químicos que são da coluna 1A da tabela periódica, a primeira coluninha da tabela periódica, né? Que é a coluna dos metais alcalinos. E o que a gente sabe sobre esses elementos antes? Ó, não tô nem lendo a questão, hein? O que a gente sabe sobre os elementos? Sobre os elementos da coluna 1A? Bom, eles são metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio não é metal, né? Não preciso dizer muita coisa sobre hidrogênio, é um gás, né? Tá. E o que mais que eu sei sobre eles? Bom, como bons metais, eles são bons doadores de elétrons. Então, eles são bons em fazer ligação iônica, né?
Beleza. Agora vamos para a questão, ó. O meme acima brinca com conceitos de química em um jogo popular, cujo objetivo é que os jogadores descubram quem é o impostor entre os tripulantes de uma nave e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado um impostor por sua característica química diferente. Neste contexto, é correto afirmar que o impostor seria... Eu nem preciso falar mais nada, né? É o hidrogênio, né? E por quê? Agora vamos às justificativas. O hidrogênio, por ser um elemento de grande tendência em fazer ligações covalentes, em uma família onde todo mundo tem tendência de fazer ligação iônica. E aqui temos uma exceção à regra, né? Já que, pô, professor, mas você não falou que todo mundo da coluna 1A faz ligação iônica, que é metal? Sim, menos o hidrogênio. E qual a razão? Bom, os outros são metais porque tem várias camadas eletrônicas, né? Camada K, L, M, N, né? Cada linha da tabela vai aumentando o número de camadas eletrônicas. E o que importa para as ligações iônicas é a última camada, né? Que no caso aqui, todo mundo dá um A, vai ser um elétron só. Mas no caso do hidrogênio, ele só tem essa última camada. E a última camada é uma camada que ela se enche completamente, não com 8 elétrons, mas com 2. E aí, se o elemento químico, que é no caso o hidrogênio, já tem um elétron, ele não pode perder aquele elétron, ele vai ganhar um elétron para completar. E aí, neste caso, ele fica naquela, ganha ou perde, ganha ou perde, ganha ou perde, o hidrogênio acaba sendo uma substância potencialmente importante para ligações covalentes, né? Então, enquanto todos os outros elementos da coluna 1A são predispostos a fazer ligações iônicas, ou no caso, ligações metálicas, o hidrogênio não. O hidrogênio faz ligações covalentes. Isso faz com que a alternativa correta seja a letra A. Eu achei essa questão inteligentíssima, porque ela junta um tema legal, um tema novo, um jogo, com um tema muito relevante para a química, porque, em geral, as questões vestibulares podem trabalhar essas questões, as pegadinhas das exceções à regra, e o hidrogênio é uma exceção à regra muito importante. E vamos aqui para a última questão do dia. A última questão aqui deste vídeo fala sobre... Tá lá, ó. Vou direto na parte de baixo lá, ó. Com base nos conceitos de ligação química, dentre os compostos a seguir, aquele que podem ser classificados majoritariamente estabelecendo ligações covalentes. Ele pergunta quem faz ligação covalente aqui nas alternativas. Bom, vamos analisar alternativa por alternativa, porque vale a pena aqui. Letra A, uma barra de ferro e água. Na barra de ferro, eu tenho uma ligação metálica. Né? É átomo de ferro ligando com ferro, metal com metal. Tá? Na água, eu tenho hidrogênio e oxigênio, ligação covalente. Então, essa alternativa está fora por causa da barra de ferro. Tá? Eu quero uma alternativa que só tenha, né, ligações covalentes. Letra B, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, e eu tenho o diamante. Bom, o diamante, como você já pode ter visto talvez no primeiro ou segundo vídeo da playlist bem lá atrás, o diamante é um alótropo do carbono. O que quer dizer isso? É uma substância simples, formada só por átomos de carbono. Carbono, 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 dispostos numa dinâmica ali, numa posição de átomos que faz com que ele seja o diamante. Tá? É importante falar que alótropo pode formar outras substâncias, por exemplo, o grafite é um alótropo também do carbono, ou seja, carbono, carbono, carbono. Só que a diferença entre o grafite e o diamante é a forma como os átomos se conectam. Eles acabam formando uma rede diferente, né, dessas ligações, né, covalentes. Então, o diamante é formado por ligações covalentes, né? Tá na lista aí das substâncias mais resistentes, duras da natureza, diamante e tal. A gente usa para riscar vidro e etc. E o ácido clorídrico? Bom, o cloro, como a gente sabe, ele é um não metal, ele é um gás, né? É um elemento químico que é gasoso. E nós temos o hidrogênio, que também é um elemento não metálico, então é não metal com não metal. Aqui, inclusive, traz uma informação relevante. Para ser ácido, a sua fórmula tem que começar com H, sempre. Tá? E todo ácido, ele é formado por ligações covalentes. Tá? Porque todos os elementos que vêm atrás dele vão ser também não metais. Então, o ácido clorídrico é uma substância formada por ligações covalentes também. E chegamos aqui à alternativa certa, que é a letra B de bola, então.
tá? Bom, só pra gente falar aqui das outras, por exemplo, a letra C tem cloro com sódio, o sódio é metal, o cloro não é, então ligação iônica. Na de baixo ali eu tenho magnésio com cloro, também ligação iônica. Na última lá de baixo eu tenho o K e o I, que é o K, que é o potássio, que é metal, e o iodo, que é o I, que é o não metal, então ligação iônica também. Então a única que sobra aqui é realmente a letra B de bola e ufa, acabou esse vídeo. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi só uma introdução dos conceitos sobre ligações químicas. E esse vídeo era pra quê? Pra você bater o olho e saber diferenciar elas. No próximo vídeo, no vídeo que vem na sequência, a gente vai continuar falando de ligações químicas, mas aí a gente vai dar mais propriedades e explicar exatamente como se faz essas ligações químicas. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, curte, comente, compartilha e compartilha, por favor, faz essa informação chegar a outras pessoas, informação gratuita, de qualidade, né? É sempre bom, ajuda pessoas e a gente gosta desse rolê. Bom, eu fico por aqui. Eu sou o CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu sou o cara te ajudando na química, na física, na matemática, na filosofia, na culinária, na história. A gente está aí para ajudar, tá? Até lá então, meus amores. Um beijo, se cuidem e até. Valeu. Fui.